em relação às tintas que usamos na gravura, né? A gravura, preferencialmente, no formato no formato ideal, utiliza-se das tintas gráficas, né? As tintas tipográficas usadas em máquinas, usadas nas grandes offsets e máquinas de publicação de revistas e jornais. A gravura vale-se dessas tintas, né? Tintas tipográficas, que são à base de solventes, são tintas com uma plasticidade muito boa, com características muito específicas, né? E que normalmente são utilizadas na gravura, dando uma estética e uma plasticidade única à gravura também, o brilho da tinta, a forma como ela fica no papel, o próprio relevozinho, ela tem toda particularidades da tinta gráfica, tinta tipográfica, a tinta que a gente usa na gravura. Com o manuseio dela, você já percebe algumas características específicas dela mesmo que ela tem, que diferente de qualquer outra tinta à base d'água, tintas mais fluidas, né? Então a gente vai, primeiro momento, do momento da etapa da impressão da gravura, é certificar que está já tudo limpo, sem nenhum tipo de poeira ou de detrito, para que a gente possa esticar nossa tinta, como iremos fazer agora, e entintar nossa matriz para nossa impressão futura, beleza? Então vou fazer rapidinho essa parte de esticar a tinta, de trazer a tinta para a nossa mesa do ateliê. É uma tinta que rende bastante, ela não precisa trabalhar com muita tinta, ela tem uma rentabilidade muito interessante, diferente das outras. E geralmente nós encontramos as cores primárias das tintas tipográficas. O azul, amarelo, vermelho, preto e branco, né? São as cores que a gente encontra dessas tintas. E das cores primárias, a gente consegue misturar, né? E fazer as cores secundárias e aí ampliar a paleta de cores que a gente consegue fazer a gravura. O uso do óleo de linhaça, para que ela se dilua, se misture e renda também é bem interessante, caso a pessoa queira explorar essa parte da mistura, da relação entre cores, beleza? Então nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com preto e amarelo. Bora? É importante que a gente passe a tinta em toda a extensão do rolo gráfico, né? Que é um rolo específico também para gravura. Ai, que treta. E esse som, essa parte, essa viscosidade da tinta que indica a quantidade se está certa, se você está espalhando a tinta, a quantidade interessante. É importante essa coisa do espalhar a tinta, do abrir a tinta, né? Esticar a tinta. Para que na hora que você entinte a matriz, ela fique uniforme, ela se espalhe de uma forma controlada sobre a matriz, a superfície da matriz, beleza?
Agora que os rolos já estão com as tintas, eles estão entintados, né? Já prontos para aplicação sobre a matriz, a gente pega a nossa matriz que iremos entintar, de preferência proteger com o papel para não comprometer a área de trabalho vão ser impressas outras gravuras, né? A gente protege. Eu vou fazer uma impressão só em preto nessa xilogravura e depois fazer uma impressão composta com outra matriz já previamente elaborada também para essa gravura, tá bom? Então a gente, com o nosso rolo já preparado, a gente tira qualquer fragmento, resquício de poeira que tenha sobre nossa matriz e aplica. É importante perceber o brilho, como a matriz fica no momento que você passa o rolo com tinta, para que não aconteça a falsa sensação de que a tinta está sobre a matriz e na hora da impressão ela não aparece. Então é importante a gente perceber como que o brilho está, como é que a tinta, se certificar de que a gente passou em cada centímetro da matriz, saber controlar e ter essa noção de quanta tinta você já passou, tá bom? E também é muito natural, porque o processo da gravura é um processo por etapas. É natural que numa sessão de impressão que você vá para o ateliê, algumas saiam do padrão e que você vai repetindo e chegando a essa excelência à medida que você vai controlando essas variáveis, né? À medida que você controla todas essas questões de estar entintando bem, a pressão da prensa de gravura, tudo isso a gente vai explicar para que a gente tenha um resultado bom da impressão no final. Agora já com a matriz entintada, vai preparar ela já para levar para a prensa. E nesse momento é fundamental que a gente tenha já um gabarito pré-concebido, já com as dimensões da matriz que a gente vai utilizar. Esse gabarito ele serve justamente para que a gente alinhe, para que a gente consiga pré-determinar o encaixe da matriz e como ela vai ser impressa no papel. Então toda matriz exige um gabarito com as suas especificações para que a gente tenha um controle do enquadramento, da precisão da impressão final no papel. Então esse é um gabarito que eu fiz para essa matriz, que me ajuda a já enquadrar, já deixar ele na impressão final, né? Então vamos com muito cuidado, a gente pega a nossa folha de A3, no nosso caso é uma matriz feita para uma impressão em A3, encaixa no nosso gabarito, seguindo os padrões que você já estipulou e sem muita força, deixa a folha cair sobre a matriz. E o feltro, né? Que quando a gente imprime nas prensas de pressão, né? Uma prensa de tombo como essa, a gente precisa sempre usar o feltro, que é um tecido que serve para suavizar a pressão sobre o papel e uniformizar essa pressão, para que toda a extensão da matriz sinta essa pressão da prensa e a nossa impressão seja uniforme, sem falhas, ok? Então esse é o feltro que a gente usa para essa prensa.
A gente coloca com maior cuidado, sem tremer, sem deixar ela correr para nenhum dos lados e leva para nossa prensa de gravura. Vamos lá. A partir do momento que ela está encaixada certinho, não precisa de muita força, é só ela dar uma travadinha aqui, o mínimo já é suficiente. Nem esperar nada. Só ter cuidado para não correr o papel, não correr a matriz. E essa é a nossa primeira impressão do dia dessa série. Aqui a gente já percebe se os valores da tinta foram aplicados de forma satisfatória. E caso não seja, a gente repete, percebe onde é que falta mais, onde é que precisa de mais tinta e começamos nossa série, beleza? Essa matriz, essa gravura traz o rosto de Hansen, Bahia, e de Gilberto, seu Gilberto, também um mestre aqui de Cachoeira de gravura, que trabalhou na Fundação Hansen, ambos na frente da fachada da Fundação Hansen, também em Cachoeira. E essa homenagem que eu fiz com essa gravura em A3, beleza? Então, pessoal, concluindo essa primeira etapa no processo dessa xilogravura que nós iniciamos, né? Temos já confeccionado a primeira matriz, que por si só já é uma obra, né? Porém, a nossa xilogravura a nossa proposta é fazer ela com duas camadas, com duas matrizes, aplicar cor e texturas diferentes, sobreposição também, né? De tinta. Então, a primeira matriz já está pronta, né? Quase só falta acabamentos finais, mas dela nós já conseguimos tirar uma referência para a confecção da segunda matriz para a mesma gravura. É fundamental que elas sejam no mesmo tamanho, na mesma proporção. Não precisa ser a mesma madeira especificamente, mas que elas sejam praticamente idênticas quanto ao tamanho e à proporção. Então nós faremos da seguinte maneira, né? Já com a arte na gravura inicial já preparada, nós iremos trabalhar novamente com o carbono e com a folha. Porém, dessa vez vai ser necessário que a gente tenha ou um lápis de cera, ou um giz, ou algo que a gente possa passar sobre o papel e ter a referência para a confecção da segunda matriz, tá bom? Então vou fazer esse procedimento aqui com a folha de A3, uma folha de sulfite mesmo. Papel ofício, ofício não, né? Papel com a gramatura baixa. E com carbono também, né? Então vou fazer o procedimento e vou orientando vocês. É importante nesse momento a gente enquadrar, fixar o papel de forma bem precisa e alinhada com a matriz da gente, para que a gente possa passar também de forma precisa para a segunda superfície, o segundo suporte, né? Então toda referência, toda ajuda para a gente fazer com a maior precisão possível é boa. Então, e também sem precisar muito quebrar cabeça, sem precisar de muitos recursos, né? É mais simples do que parece. Então, com a ajuda desse lápis grafite, né? Ele é todo completamente grafite, como se fosse um lápis de cera. A gente vai passar sobre a primeira matriz que a gente confeccionou de forma a não deixar o papel andar, não deixar o papel correr, é importante isso.
Sempre pressionando o papel contra a matriz, a superfície, sem ferir o papel. Pegando todas as extremidades da matriz também. Então, pessoal, dessa forma a gente conseguiu ter uma referência para que a gente possa passar para a segunda matriz, a nossa gravura, ok? Aqui pode ser uma impressão que a gente faz, né, através no passar do lápis, lá, através desse alto relevo que fica, que já vai servir a gente como referência para a execução da segunda matriz. No caso, se a gente fosse imprimir essa primeira matriz para imprimir a segunda, a gente teria o efeito de espelhamento, né, de rebatimento, né, espelhado da primeira matriz. Portanto, é mais prático, né, fazermos dessa forma, que a gente já consegue as referências suficientes para a confecção da segunda matriz. Porém, é importante que a gente encaixe muito bem, seja muito bem encaixado, muito bem alinhada, para que ela tenha uma similaridade, um encaixe perfeito ou quase perfeito na obra final, né? Lembrando que a gravura em si, a xilogravura, ela não é que não precise, mas os valores estéticos e a beleza da própria gravura é essa relação de combinação, no caso de uma matriz composta, e nas abordagens em relação à cor, à composição, a forma como vai ser colorida, a forma como foi o entalhe. Não é um mero desenho, não é um simples desenho, é uma junção do desenho bidimensional com a tridimensionalidade das esculturas, né? Então a gente sempre brinca com isso, a gente não precisa estar rigorosamente querendo fazer um desenho realista, rigorosamente querendo fazer um desenho muito preciso, ok? Primeiro a gente coloca a matriz, né, em cima do nosso gabarito, alinhado com a referência que a gente colocou, com as linhas que a gente colocou para ela ficar enquadrada. Nesse caso, uma folha de A3 que a gente vai trabalhar, de gramatura alta, né, 180, a gramatura dessa folha. Então a gente vai com a mesma atenção colocar a folha em cima da nossa matriz, usando o nosso gabarito como referência também. Com muito cuidado para a gente não sujar a folha, né? Já que a matriz, quanto mais limpa, né, melhor vai ser a execução, a aceitação dela. Então a gente alinha nossa folha junto com o gabarito que a gente criou e com o maior cuidado vai deixando ela cair, solta ela em cima da nossa matriz, beleza? Então vamos... Aqui nesse momento já está teoricamente alinhado o papel com a matriz, e agora eu uso do feltro, né? O feltro, como eu tinha falado antes, ele serve para uniformizar a pressão que a prensa vai fazer sobre a matriz, né? E suavizar também, para que não machuque o papel, não venha rasgar o papel, e a impressão saia da forma mais uniforme possível. Nessa hora é importante muito cuidado para não mexer, né, não acabar desfazendo o trabalho que nós fizemos antes.
pau, mostrando uma alternativa à prensa, né? A prensa de gravura que a gente tem. E existem de vários modelos, esse é um dos modelos mais assim, práticos que a gente tem, mais fáceis de usar, que é essa prensa assim, por gravidade, de pressão, né? De tombo. Uma prensa que você exerce a pressão através dessa manivela. Porém, a gente pode também usar a colher de pau como ferramenta de impressão, né? Vou fazer uma demonstração também para vocês verem que a colher ela pode facilitar, deixar ainda mais prático, mais acessível a prática da gravura, da impressão na sua casa. Basta um pouquinho mais de paciência, mas já viabiliza demais a experiência da gravura, tá bom? Então, nesse caso eu vou usar a matriz em linóleo. Vou usar essa matriz em linóleo também. Ela funcionaria, a colher de pau da mesma forma, imprimiria uma xilogravura, também vou fazer isso depois. Mas vamos imprimir essa nesse momento. Vela de amarelo. Isolar a... Importante certificar todos os cantos da gravura estejam entintados, né? Quanto maior ela for, mais atenção requer. Da mesma forma agora, uma vez que ela está entintada, né, com essa tensão de que a gente espalhou a tinta sobre toda a superfície da matriz, a gente vem também com o papel. Dessa vez não vou utilizar nenhum gabarito porque essa matriz ela já é praticamente o tamanho da folha de A3. Então eu vou aliar a folha, a própria matriz. Porém, em outros casos é fundamental que se use o gabarito. Eu não vou usar porque essa matriz já é feita para ser impressa assim. E agora com o fundo da colher de pau, aqui, essa parte de trás da colher de pau, a gente já consegue, fazendo movimentos circulares e uniformes, sobre toda a extensão da matriz e do papel, também com atenção, para que pegue todas as cavidades, né? Fazendo um movimento circular para que pegue a tinta em todos os sentidos. A gente consegue também passar com precisão e com qualidade a tinta da matriz para o papel.
É importante ter atenção de que passou por todos os detalhes da sua imagem, se certificar de que a colher, você conseguiu exercer a pressão em toda a superfície, porque uma vez que a gente para e tira o papel da matriz, a gente não consegue mais voltar a esse processo. Por isso é importante ter paciência, ter atenção nesse momento para que a gente tenha uma qualidade boa da impressão. Tá bom? Aqui sem nenhum ponto sensível, ela saiu bem impressa, bem preenchida, com todos os detalhes aí aparecendo bem, sem nenhum ponto falhando a impressão e a disposição da tinta, tá vendo? Poderia ter usado mais de uma cor nessa matriz, poderia ter feito uma composição com outras cores também, não necessariamente ela ser monocromática, ok?